Olá pessoal, tudo jóia? Eu sou o professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estou aqui com vocês para estudar Direito Administrativo. E vamos estudar agora ato administrativo, especificadamente os atributos do ato administrativo. Daí, primeira coisa que eu quero é chamar a atenção de vocês com as palavras, com as expressões jurídicas, tá ok? Essas expressões jurídicas, né, principalmente para quem não é da área do direito, atrapalha bastante, né, na hora de resolver uma questão, na hora de encarar uma situação, né, seja de prova ou de concurso, questão no geral, tá ok, gente? Vamos lá. Não confunda atributo com requisito, com elemento. Porque quando aparecer a palavra requisitos, você vai ter o agente, que é quem faz, que você pode substituir, né, usar agente competente ou só competência, quem faz o ato, a forma como se faz o ato, a finalidade, né, o para que se faz o ato, o motivo e o objeto. O agente competente, a forma, a finalidade, o motivo e o objeto são requisitos do ato administrativo. E as palavras elementos e pressupostos, aqui nesse caso, são sinônimas de requisitos. Então, o que está aqui, agente, forma, finalidade, motivo e objeto, requisito, elemento ou pressuposto do ato administrativo, ok? Atributos do ato administrativo são outra coisa. Os atributos são a presunção de legitimidade, a imperatividade, exigibilidade e executoriedade e tipicidade, beleza? Então, não confunda, certo? Acho engraçado, né? Às vezes, eu, nas aulas presenciais, na sala de aula, né, fazia uma brincadeira com os alunos, chegava assim e dizia, pessoal, quais são os 5 requisitos do ato administrativo? Sempre tinha um que levantava a mão. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que eram os 5 princípios da administração pública, o LIMP, não é? Tem que ter cuidado para não confundir essas expressões, tá joia? Então, quando aparecer atributos do ato, eles estão aqui para vocês. Olha, presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, executoriedade e tipicidade. Não confunda isso. Nem com os princípios da administração e também não confunda com os requisitos do ato administrativo. Legal, gente? Vamos lá falar um pouquinho de cada um deles. Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade. O objetivo do ato administrativo é produzir um efeito jurídico, um determinado efeito jurídico. Se o ato existe, presume-se que é válido, justamente para que os efeitos pretendidos pela administração pública possam refletir no mundo jurídico. Então, gente, essa presunção de legitimidade. Quem estiver aí me ouvindo, me assistindo, se você já recebeu uma multa de trânsito, você sabe o que é essa presunção de legitimidade. Você está lá de boas dirigindo, ok? Um dia chega na sua casa uma multa de trânsito. Nossa, como é que uma vez eu recebi uma multa porque eu estava falando ao celular à noite, ainda por cima, né? Fiquei pensando, como que o agente de trânsito conseguiu, né, me ver falar ao celular no meio da madrugada? Provavelmente estava falando, tá? Provavelmente ele tinha razão. O fato é que a lei não vai perguntar se o agente público tem razão ou não. A lei presume que o agente público está correto. Presume. Essa é a presunção de legitimidade do ato administrativo. Eu posso tentar desconstituir o ato administrativo. Recebi uma notificação de uma multa, eu posso tentar provar que o agente público está errado. Se eu ficar quieto ou não conseguir fazer nenhuma prova contra o que disse o agente público, vale o ato administrativo. Então, presume-se que o ato praticado é válido. Beleza? Aqui um conceito de Carvalho Filho. Essa presunção fundamenta-se na circunstância de que os atos administrativos emanam de agentes detentores de parcela do poder público, imbuídos do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Então, todo ato administrativo surge no mundo jurídico, nasce com essa presunção de legitimidade. Tem uma outra expressão, que é presunção de veracidade. Eu até prefiro a expressão presunção de veracidade, mas é mais comum nos livros e apostilas a expressão presunção de legitimidade, tá? Ela significa a mesma coisa. O ato administrativo presume-se válido, eficaz, de acordo com a lei. Em outras palavras, o que está manifestando o agente público naquele ato, presumimos verídico. Só que essa presunção, o mundo do direito conhece 2 tipos de presunção. Temos uma presunção absoluta, iure et iure,
que não admite prova em contrário. Isso é uma presunção absoluta. Iure et iure. Não admite prova em contrário. A lei faz isso com a gente. Não? Então, a lei diz assim, o legislador presume que todo menor de 16 anos não tem condições de realizar atos jurídicos por si. Sempre precisa de uma representação, sempre precisa de um representante. Então, há uma presunção na lei de que todo menor de 16 anos é absolutamente incapaz. E não adianta o rapaz ou a jovem de 15, 14 anos de idade dizer, não, eu sou dona da minha vida, eu sou dono da minha vida, posso fazer o que eu quiser. Não adianta não. A lei presume que a pessoa é absolutamente incapaz. Recentemente eu li uma notícia sobre um grupo de meninas aí que estava fazendo sucesso com música. O problema é que essas meninas tinham 15 anos de idade e elas não tinham, uma delas não estava frequentando a escola. Ora, simplesmente o juiz da vara da infância lá da comarca onde essa menina residia simplesmente proibiu ela de fazer shows, porque ela é menor de 16 anos e ela não pode praticar atos sem representação. Ah, mas o pai dela autorizou. Não interessa. A lei presume que é absolutamente incapaz, essa pessoa tinha que estar na escola. Entenderam que é uma presunção absoluta? Não admite nenhuma prova em contrário, diferentemente da presunção relativa. A presunção relativa admite prova em contrário. E essa presunção do ato administrativo que estamos tratando é uma presunção relativa. Eu presumo que o ato administrativo é perfeito, válido e eficaz. No entanto, eu, particular, que estou sendo prejudicado com aquele ato administrativo, posso provar que o ato é inválido, que o ato não condiz com a realidade. Ou seja, a presunção de legitimidade, de veracidade do ato administrativo, ela é do tipo relativa, admite prova em contrário. Eu coloquei aqui as expressões em latim, que elas eventualmente aparecem em provas, em livros, não é? A presunção absoluta, que não admite prova em contrário, é conhecida como iuris et iure, e a relativa iuris tantum, tá? Grava bem isso, a presunção do ato administrativo é do tipo relativa. Só que daí, outra frase interessante de você gravar, o ônus da prova é do particular. O ato administrativo é essa manifestação de vontade unilateral da administração pública, e ela vem com essa presunção de legitimidade. O ônus de provar que essa presunção, que essa veracidade não existe, é do particular. Então, alguns livros chegam a dizer que existe aqui uma inversão do ônus da prova, quando tem um processo administrativo, por exemplo. Tá? Então, lembra que o ônus da prova é do particular nesse caso. Beleza, gente? Legal, então. Outra coisa importante, um outro atributo importante, é a imperatividade. A imperatividade é o atributo do ato que impõe a coercibilidade para o seu cumprimento ou execução. Uma frase do livro de Eli Lopes Meireles. Não está presente em atos meramente enunciativos, mas muito marcante nos atos normativos, ordinatórios e punitivos. Ora, um ato punitivo, por exemplo, uma sanção aplicada a um servidor público. Servidor público, então dou uma dica aí, por exemplo, dá uma lida lá na Lei 8.112, você vai aprender quais são as sanções aplicadas a um servidor público em caso de falta grave. Daí temos lá advertência, suspensão, demissão. É aplicada uma suspensão ao servidor público, é um ato punitivo. Esse ato é coercitivo. A administração não vai perguntar para o servidor, você quer ser suspenso? Você quer ser advertido? Não. Vai ter um processo administrativo, será verificado se o servidor praticou ou não aquela conduta ilícita, sendo provado o fato que o servidor praticou, sendo uma falta grave, por exemplo, vai vir a suspensão. Está na Lei 8.112 isso. Beleza, gente? Então, a coercibilidade é isso. O ato é imposto, é impositivo, imperativo. Não depende da vontade do particular, no caso aí do meu exemplo, de um servidor público. Mesma coisa com os atos normativos. Um exemplo de ato normativo, decreto regulamentar. O presidente da República liga para você quando quer publicar um decreto. Liga, ô Rodrigo, tudo bom? Como é que você está? Concorda com o decreto que eu quero publicar amanhã? Não, ele não liga para a gente para saber da nossa concordância ou não. É porque o ato normativo é imperativo, coercitivo. A administração o pratica independente da nossa vontade, tá? A qualidade de imperatividade do ato administrativo é conhecida como poder extroverso, né? O Gasparini, né, Diógenes Gasparini, dentre outros doutrinadores, explicam isso para a gente. Essa expressão poder extroverso é bem antiga, tá? Ela significa a imperatividade do ato, esse atributo de coerção imposto à força, independentemente da vontade do particular.
e essa expressão, apesar de antiga, ainda é muito comum em livros, apostilas e, consequentemente, em provas, tá ok, gente? Imperatividade é isso. E daí, em razão da imperatividade, alguns doutrinadores não reconhecem a exigibilidade como atributo, tá? Por exemplo, José dos Santos Carvalho Filho e Eli Lopes Meireles não reconhecem a exigibilidade como atributo do ato administrativo, porque entendem que a exigibilidade está inserida, ela na verdade é a mesma coisa que a imperatividade que a gente acabou de estudar. No entanto, alguns doutrinadores, como Diógenes Gasparini e Celso Antônio Bandeira de Mello, entendem que a exigibilidade é autônoma, é um atributo autônomo em relação à imperatividade. Bem, você vai acabar estudando a exigibilidade por segurança, tá? Eu realmente voto aí com Eli Lopes Meireles e o Carvalho Filho. Eu não vejo uma autonomia no conceito de exigibilidade. Na minha opinião, exigibilidade é a mesma coisa que imperatividade. Mas, para encarar concursos, provas, né, a gente vai entender que é algo separado por segurança. Vamos lá, pegar Gasparini, então, Diógenes Gasparini. Olha só o conceito de exigibilidade. Exigibilidade é a qualidade do ato administrativo que impele o destinatário à obediência das obrigações por ele impostas, sem a necessidade de qualquer apoio judicial. Motivo pelo qual o Estado pode exigir e obter dos destinatários do ato administrativo o cumprimento da obrigação ou do dever imposto. Em outras palavras, aqui, o que Diógenes Gasparini está dizendo é que a exigibilidade é a imperatividade, o poder de coerção da administração pública, com um complemento. Lembrando que a administração pode atuar independentemente do poder judiciário. Exemplo bem simples, você está na sua casa, o vizinho começa uma obra que está te incomodando, te perturbando a vida, tá? Aquele barulho, batendo estaca num horário inadequado, aquela obra está te incomodando e você está super desconfiado que aquela obra é ilegal, que o teu vizinho está fazendo uma obra ilegal. Você, particular, não pode embargar a obra, você não tem poder para isso. O particular tem que fazer uma ação judicial para pedir ao Poder Judiciário, que tem poder, não é? Que o juiz, a juíza, dê uma liminar, né? Torcendo por uma liminar, por questão da liminar, talvez a obra fique pronta antes de você conseguir embargá-la, mas vai pedir para quem tem autoridade fazer isso. Ora, a administração não precisa. A administração, quando vê uma obra irregular, ela não precisa fazer uma ação judicial para proibir aquela obra. A própria administração vai lá e embarga a obra, ela tem o poder para isso, que é a exigibilidade, atributo do ato administrativo. Então, como é que a gente entende a exigibilidade? A imperatividade do ato acrescida desse detalhe, a desnecessidade de um apoio judicial, a desnecessidade de pedir autorização para o Poder Judiciário, diferentemente do particular que tem que pedir essa autorização. Na verdade, não pede autorização, pede que o Judiciário faça no lugar dele. A executoriedade, daí é bem tranquilo a executoriedade, porque executoriedade é coação material. Vem essa ideia, de novo, de agir sem a necessidade sem a necessidade do Poder Judiciário. E essa frase aqui do Celso Antônio Bandeira de Mello é onde ele separa imperatividade da exigibilidade e da executoriedade. É a qualidade, executoriedade, é a qualidade pela qual o poder público pode compelir materialmente o administrado, sem a necessidade de buscar previamente as vias judiciais, ao cumprimento da obrigação que impôs, que foi a imperatividade, e exigiu, que foi a exigibilidade. Trata-se de uma coação material. Então, a administração impõe uma obrigação, atributo da imperatividade, exige que isso seja cumprido, atributo da exigibilidade, e se o particular não cumprir, a administração, por ela mesma, vai lá e realiza. Coação material. Exemplo de coação material é pegar a fitinha, passar em volta da obra e jogar lá um papel lá, obra embargada, beleza? Na farmácia, vem um fiscal da vigilância sanitária na farmácia e percebe que, geralmente faz isso a partir de uma denúncia, não é? Que existe remédios com prazo de validade vencido na prateleira, sendo vendidos, né? Remédios com prazo de validade vencida. O agente fiscal, ele observa aquilo e imediatamente ele recolhe, ou seja, ele vai pegar os remédios, botar numa sacolinha e depois vai autuar aquela farmácia, tá? Ou seja, esse ato de recolher os remédios é uma coação material, ou seja, executoriedade, que alguns chamam de autoexecutoriedade, para lembrar que a administração pública faz isso sem a participação do Poder Judiciário. E, por fim, o último atributo do ato administrativo
é o atributo da tipicidade, escrito por Maria Silvia Zanella de Pietro. Não é todo doutrinador que fala da tipicidade, tá? Doutrinadores mais antigos não mencionam. Maria Silvia Zanella de Pietro, sim. É um atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei, como aptas a produzir determinados resultados. Na verdade, o que Maria Silvia Zanella está dizendo aqui é que o ato administrativo, na verdade, ela está dizendo que o agente público só pode praticar ato administrativo. Todo ato tem que estar descrito, configurado, delineado na norma jurídica, porque se ele não está na norma jurídica, não vai ser ato jurídico, consequentemente não vai ser ato administrativo, vai ser um nada jurídico. E a administração não pode produzir coisas que não tenham interesse para o mundo do direito. Tá? Então, esse é um atributo do ato administrativo. Cada ato deve corresponder a uma figura previamente definida pela lei. Complementa aqui a Maria Silvia Zanella de Pietro. Para cada finalidade que a administração pretende alcançar, existe um ato definido em lei, afastando a possibilidade de a administração praticar atos inominados. Legal, gente? Então, quais são os atributos do ato administrativo? Temos a presunção de legitimidade, temos a imperatividade, a exigibilidade, a executoriedade e, por fim, a tipicidade. Legal, gente? É isso aí, então. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.